Muitas informações nesse vídeo da Central Fluminense. Muito obrigado a você que está nos acompanhando. Deixa o like aí, você gosta do nosso canal, tá todos os dias aí assistindo nossos vídeos. A maioria das pessoas não deixa um like, então deixa o like aí, ative as notificações se você gostar das informações nesse vídeo. Vou falar sobre informação que vem da Argentina, de interesse do Fluminense em zagueiro argentino. Também os resultados da Copa Sul-Americana, tem partida hoje, confronto que vai, né, o chaveamento que vai se colidir aí na próxima fase do Fluminense. Vamos ver quem pode ser o nosso possível adversário, quem vai ser mais forte, caso o Fluminense consiga garantir a vaga para as quartas de final. Tem retorno importante de torcida organizada do Fluminense e também a disputa das competições continentais de 2027 a 2030. Então, um vídeo recheado de informações. Vamos embora para as últimas do Fluminense? Gente, vou começar falando aqui de uma notícia que surpreendeu a torcida tricolor na noite de ontem, né? Uma notícia que vem de portal que cobre o São Lourenço, né? É a galera mais próxima aí do clube, porque, segundo informações do jornalista Rodrigo Vizcarra, o Fluminense tem interesse em Gastão Hernandes, zagueiro argentino de 27 anos do São Lourenço. Segundo informações, o Fluminense estaria disposto a desembolsar 5 milhões de dólares, 27 milhões de reais, pelo zagueiro argentino do São Lourenço. Ele é um cara que, apesar do destaque lá na equipe do São Lourenço, ele já teve algumas lesões graves na carreira, tá? Em 2021, quando ele atuava pelo San Martín de San Juan, sofreu uma ruptura de ligamento cruzado. Em março de 2024, já pelo São Lourenço, ele sofreu a mesma lesão. Além do Fluminense, o Boca Juniors também estaria interessado no zagueiro e teria acenado com uma proposta de 3 milhões e meio de dólares. Então tá aí esse suposto interesse do Fluminense nesse jogador. É um jogador que eu particularmente não conheço, tá lá se destacando no São Lourenço. São Lourenço vem mal nas últimas temporadas, né? É uma equipe grande na Argentina, mas vem muito mal nas últimas temporadas e infelizmente, assim, eu gosto muito, né, de equipes tradicionais participando das competições continentais, dá um brilho, né, torcida, dá um peso maior para as competições. Felizmente, São Lourenço, campeão da Libertadores de 2014, não tá vindo bem. E sobre o Gastão Hernandes, assim, é um cara que, como eu disse, não conheço, mas tem boas recomendações, é um dos destaques da equipe do São Lourenço. O Fluminense está na busca no mercado e isso acaba acontecendo. Às vezes, por exemplo, tem informação lá do Ricardinho, lá no Twitter, que está trazendo muitas informações, né? O Ricardo Vilela, ele disse, né, trouxe informação que não procede esse interesse, né? Tanto ele, o Luan, o Ariel, a galera tem acertado bastante as informações do Fluminense, tem que dar os créditos para ele também. E parece que o André Luiz, do Sentimento Tricolor, falou também que não procede esse interesse do Fluminense. Esse é um período, o Fluminense tá bem claro, já tem informações que tá buscando zagueiro no mercado, então qualquer zagueiro aí que tá saindo de clube, tá livre no mercado, vão tentar, às vezes, colocar o Fluminense como um dos interessados. Quem está muito próximo de ser anunciado é o Igor Rabelo, inclusive na transmissão do jogo de terça-feira, o repórter do SBT trouxe a informação que o Mário confirmou a ele na beira de campo que o Igor Rabelo está fechado com o Fluminense. Então é um zagueiro que estará conosco até o final da temporada e só jogará o Campeonato Brasileiro, que é um erro na minha visão, tá? É um erro da diretoria essa contratação, pela qualidade do jogador, pela falta, e também por conta do cara. A gente tá em 3 competições, gente. O cara só vai poder jogar em uma. E talvez não seja nem titular, né? Nem jogador para ser titular. Inclusive, né, o São Paulo ia contratar esse jogador, tava tudo certo, não vai mais pro São Paulo. São Paulo ficou muito perto de contratar o Tolói. Rafael Tolói, jogador de seleção italiana, muito tempo no Atalanta. Assim,
Eu nunca fui tão fã do Tolói, mas é um jogador melhor do que o Igor Rabelo, apesar de ter 4 anos a mais, 34 anos, mas se estiver bem fisicamente, né, inteiro, cara, era muito melhor contratar o Rafael Tolói. Mas enfim, o Fluminense entrou em leilão com o Igor Rabelo e deverá anunciar esse jogador, né, muito em breve. Então fica aí essa informação também, né? O Gastão Hernandes saiu essa informação desse jogador, interesse do Flu, mas as informações aqui do Brasil dão conta que não procede esse interesse. Conhece o jogador? Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Vamos para duas informações rapidinhas aqui, mas importantes também. A primeira é sobre parciais de ingresso. O Fluminense tem 2 jogos em casa, os 2 próximos jogos do Fluminense, tanto pelo Campeonato Brasileiro, tanto pela Copa Sul-Americana, são em casa contra Fortaleza e América de Cali, o jogo da volta respectivamente. Fortaleza no sábado, 4 horas, e na terça, 7 da noite, contra o América de Cali. Foram vendidos 13 mil ingressos para sábado no Brasileirão e 14 mil ingressos para o jogo da Copa Sul-Americana. Tem 2 dias aí para o jogo do Brasileiro. Horário bom, sábado não é tão bom quanto domingo, porque muita gente ainda trabalha no sábado, mas não deixa de ser um bom horário aí para o torcedor tricolor ir lá apoiar o Fluminense. Já na terça-feira, um horário um pouco mais apertado para a galera que sai, né? Desculpa, o horário do jogo eu falei aqui 7 da noite, perdoa. Na terça-feira o horário é 9h30 da noite, com transmissão lá do SBT, né? E da Paramount Plus, né? É o jogo, o confronto que a SBT escolheu aí para passar aqui no território nacional. Então, perdoa aqui, ainda bem que eu, né, falando aqui, eu me liguei que eu tava falando besteira. 9h30 da noite na terça-feira. E assim, 2 jogos na sequência acabam, né, atrapalhando um pouco a logística do torcedor. Hoje em dia, se você não é sócio, né, nem todo mundo tem condição de ser, e o número de sócios do Fluminense diminuiu, e com razão, né, por algumas medidas, alguns acontecimentos, seja na parte do desempenho esportivo, seja no aumento realmente do valor do sócio. Depois que o Fluminense ganha a Libertadores, dobrou o plano 100%, né, e nem todo mundo teve essa condição de continuar. Eu mesmo sofri com isso. Tinha o plano 100% e depois do título da Libertadores dobraram o valor, né? Então, assim, aconteceram muitas coisas que fizeram o número de sócios do Fluminense caírem drasticamente. Hoje eu sou sócio, mas não 100%. Mas eu gostaria muito de ver aquela vibe de 2022, 2023, né? Por mais que tinham jogos seguidos no Maracanã, a torcida, os sócios estavam indo, o Fluminense colocava lá, tinha tanto número de sócios, a galera estava presente, estava acompanhando, né, o Fluminense mais de perto, estava consumindo mais, porque também o time dava resposta dentro de campo. Também não adianta querer chamar a torcida e o time não dar resposta em campo. O time também tem que chamar o torcedor, e quando o torcedor se sente identificado, joga junto e comparece. Mas fica aí essa informação, fica aqui a minha torcida pra gente ter pelo menos aí uns 45 a 50 mil na terça-feira, enquanto o Fortaleza acho que vai estar bem aceitável um público de 30 a 40 mil torcedores no Maracanã. E outra informação que eu quero falar é sobre os resultados dos jogos de hoje da Sul-Americana, tá? Jogos importantes aí, né? Possíveis adversários do Fluminense mais pra frente também. Ó, Bolívar 2-0 no Cienciano, do Peru. Cienciano que já foi campeão da Sul-Americana. Se eu não me engano, a primeira edição, tá, da Sul-Americana, o Cienciano foi campeão. Para quem não conhece, porque o Cienciano ficou muito tempo sem jogar a competição internacional aí. Alianza Lima 2, Universidade Católica do Equador 0. Bom resultado aí para a Aliança, né? Encaminhou. Acho que o Bolívar e o Aliança encaminharam bem as classificações. Por mais que 2-0 não seja o resultado mais seguro possível, a gente aí da Copa Sérgio abriu 2-0 e tomou empate, né?
Mas, assim, encaminharam bem, né? É um resultado muito bom. E a Universidade de Chile ganhou do Independiente da Argentina por 1-0. E aí é um jogo mais equilibrado, mais duro. Acho que tá aberto ainda. Hoje, Atlético Mineiro e Godoy Cruz, 7 da noite, na Arena MRV. E Central Córdoba e Lanús, 9h30 da noite. Atenção para esse segundo jogo que eu falei, entre as equipes argentinas, porque sai daqui o classificado para enfrentar Fluminense ou América de Cali. Fluminense encaminhou sua classificação, né? A gente podia estar num cenário aqui, se não toma aquele gol no final, de pô, o Fluminense está praticamente classificado, mas com um golzinho ali na América de Cali, dá aquela esperança. Teve um jogador lá falando por que não fazer o Maracanã. A gente fica na expectativa porque 1-0 leva para os pênaltis, 1-0 para América de Cali. Mas o Fluminense tem dois resultados possíveis: a vitória ou o empate é nosso, então 66% de chance aí de passar. Mas fica aí essa informação, acho que até mais, né, nessa porcentagem, porque por mais que o América ganhe de 1-0, de um gol de diferença, ainda vai para os pênaltis. O Fluminense tem a possibilidade de reverter. Mas enfim, tá aí estão aí essas informações, né? Tanto de resultados de ontem, os jogos de hoje e também as parciais de ingresso. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Informações, eu quero fazer um pedido para você que está acompanhando os vídeos. Eu vou mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando a gente todo dia aí. Tem a galera que fala, ó, todo dia assiste o seu canal de tal lugar. A gente fica muito feliz. Deixe o seu like, ative as notificações, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, né, de Telegram, do Facebook. Você vai ajudar demais o nosso canal a continuar crescendo. Batemos a marca de 52 mil inscritos, cara. Fantástico, muito obrigado. Como eu falei no início, a maioria das pessoas assistem, gostam da gente, mas não deixa o like. O like é fundamental. Então você que está assistindo, não deixou o like? Clica aí e nos ajude, além de comentar da onde que está assistindo pra gente mandar um abraço para você, tá bom? Rildo Oliveira, de Irene, na Bahia. Marcos Paulo, de São Paulo. Pedro, de Goiânia. Joel Silva, do Rio de Janeiro. Pro Benício, de Ipatinga, Minas Gerais. Um abraço para vocês. Continuem acompanhando o nosso canal. Vamos continuar aqui com as informações, porque eu quero falar agora de uma boa notícia para o torcedor do Fluminense que gosta da torcida organizada Young Flu, que estava proibida de frequentar jogos. A gente fez uma matéria no nosso site, né? Foi um anúncio no Instagram oficial da torcida organizada. A Young anunciou o seu retorno oficial às arquibancadas já nesse jogo contra o Fortaleza, tá? No sábado, às 4 da tarde, e convocou o torcedor a comparecer, né, e ficar lá junto com a torcida organizada atrás do gol, né, na parte central do setor sul. A Young estava punida desde 2023 por causa de um pedido de prisão dos chefes de 4 torcidas organizadas dos grandes times do Rio. Em 2023, o juiz Bruno Vaccari, do Juizado Especial do Torcedor dos grandes eventos esportivos, aumentou o prazo da proibição e determinou outras medidas mais rígidas, como bloqueio de conta e etc. Em junho desse ano, o Juizado do Torcedor prorrogou por mais um ano a decisão que proibia a entrada da Young em estádio. No entanto, a organizada conseguiu adiantar o seu retorno oficial aos estádios. Então, boa volta à torcida Young Flu, né? A maior torcida organizada do Fluminense, né? Importantíssima em vários momentos aí, sempre acompanhando o Fluminense. A gente espera que essa fase de punições termine. Informação importante do Estadão sobre as transmissões das competições Conmebol nos próximos anos, de 2027 a 2030, tá bom? Porque os grupos de comunicação já estão preparando esse cenário, né, de ter os direitos de transmitir jogos, né, e está abrindo essa possibilidade também no meio digital. A Conmebol vai realizar um evento aqui no Brasil, em São Paulo, nos dias 27 e 28 de agosto. Os principais envolvidos são o Grupo Globo, SBT, Record e SBT. Isso se tratando, né, de TV aberta, as três.
E também tem o pacote da TV fechada, que tem a ESPN, tem o streaming também com a Paramount Plus. Nesse cenário hoje, né, nesse momento hoje, quem transmite os jogos na TV aberta é a Globo, na Libertadores, o SBT, na Sul-Americana, na TV aberta, e na TV fechada a gente tem a ESPN transmitindo jogos tanto de Libertadores, tanto de Copa Sul-Americana, o Paramount no streaming também, tanto a Libertadores, tanto a Copa Sul-Americana. A expectativa é que a Globo mantenha a Libertadores e a disputa pela Sul-Americana fique entre SBT e Record. E na TV fechada deve ter uma disputa mais acirrada, porque a Globo, focada na Libertadores, deseja que a competição retorne também ao Sport TV. Como eu falei anteriormente, a ESPN hoje tem os direitos da Libertadores, né, na TV fechada e também no seu streaming, a Disney Plus. E aí a Paramount, que chegou a indicar desistência, voltou atrás e deve enviar uma nova oferta, tá? A Conmebol deve apresentar, né, é provável que apresente para outros grupos também, né, de streaming, como a HBO Max, o Amazon Prime Video, que também está muito focado nessa transmissão de futebol, né, inclusive Copa do Brasil está passando todos os jogos, Campeonato Brasileiro também tem um jogo exclusivo por rodada no Campeonato Brasileiro, tem ampliado seu espaço aqui no mercado brasileiro, a Apple TV, DAZN e Netflix, e outro pacote deve ser criado, né, com as plataformas digitais como o YouTube, né, algo semelhante que acontece com a transmissão da Cazé TV e do Canal Gold. Inclusive a Globo divulgou, né, que vai iniciar o seu projeto também para bater de frente, né, para ser uma concorrente forte da Cazé TV. A GE TV fez algumas contratações de peso, né, de comunicação, Mariana Spinelli, o Bruno Formiga, Jorge Igor. Então a Globo também quer entrar forte e inclusive em breve a gente deve ter transmissões do campeonato aí do brasileiro, né? A Globo colocando aí no YouTube também para ser mais uma opção. Então tá aí, né? E aí com isso, resumindo tudo, com essa criação aí da plataforma digital, a tendência é que isso aumente a arrecadação da Conmebol, e isso significa que as premiações podem aumentar nesse ciclo, né, nesse triênio aí, isso falando só de mercado brasileiro. A Conmebol vende para todos os outros países, eu ia falar o resto dos países, né, os outros países da América do Sul e também, né, fora da América do Sul também, né, aos interessados em transmitir essas competições da América do Sul. Então fica aí essa informação também, as principais emissoras do país disputando aí os direitos de transmissão de Copa Libertadores e Copa Sul-Americana. Fluminense nessa temporada disputando a Sul-Americana, mas a gente quer ver o Fluminense sempre na Libertadores, porque a gente precisa vencer e voltar à Copa do Mundo de Clubes em 2029. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu.